Este vídeo é parte do projeto Integrador 6 do curso de Engenharia de Produção da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O nosso grupo é o grupo 5N.6 do Polo de Caçapava. E o tema do nosso trabalho, utilização de simulação para identificação de problemas na produção de folhas de papel A4. O nosso grupo é composto pelos alunos Ariane Cruz, Elias Ferreira, Fernando Henrique, Luiz Ferraz e Renata Arantes. A nossa orientadora neste trabalho é a professora Érica Thiem Sato. Onde o nosso projeto foi desenvolvido? O nosso projeto foi pensado e desenvolvido em uma empresa que produz folhas de papel A4. Qual é o problema? O nosso problema ele foi identificado pela baixa produtividade devido a um ponto de bloqueio que chamamos de gargalo em uma linha de produção de papel A4. E o nosso objetivo foi entender, identificando e verificando todo o processo produtivo, qual era esse gargalo, o ponto deste gargalo e o que levava a este ponto de bloqueio, e então pudéssemos assim propor uma solução para este problema. Alguns exemplos que podem causar estes pontos de bloqueio, que chamamos de gargalos, no processo: máquinas com defeito, equipe desmotivada ou falta de mão de obra especializada com necessidade de treinamento, falta de padronização do trabalho de forma que o sequenciamento lógico do trabalho fosse pensado e, portanto, facilitasse todo o processo produtivo, e problemas com fornecedores. Estes são exemplos de algumas falhas dentro deste processo que poderiam levar a esta baixa produtividade. E como este problema foi identificado? Em função do momento pandêmico que vivemos, não era possível que visitássemos pessoalmente a indústria em função de todos os protocolos sanitários empregados neste momento e, portanto, utilizamos um processo através de pesquisas, de perguntas que nos levaram a entender este processo e entender qual era o ponto de bloqueio, qual era o ponto de gargalo e quais eram os fatores que estavam levando àquela baixa produtividade do processo de fabricação da folha de papel A4. Estas perguntas foram levadas à indústria por intermédio de uma pessoa que se prontificou a nos ajudar e que trabalhava na empresa e coletou todas essas informações e nos devolveu essas respostas e, portanto, a partir delas conseguimos iniciar o nosso trabalho e entender os pontos que levavam a este bloqueio. E qual foi o problema identificado? Após a análise de todo o processo, identificamos que uma ociosidade na ponte número 2, durante a troca de bobina de papel, levava a esta baixa produtividade. E, portanto, a partir deste momento, nos debruçamos a entender e identificar quais eram os fatores da ociosidade da ponte número 2 durante o processo de fabricação das folhas de papel A4. Para identificarmos este problema, usamos a ferramenta da matriz Gucci, da matriz de priorização, e então identificamos que um atraso no setup da bobina de papel da ponte número 2 era o problema mais urgente a ser tratado. E aí usamos uma outra ferramenta, a ferramenta dos 5 porquês, para entender o motivo deste atraso no setup da ponte número 2. E aí, então, pudéssemos começar a pensar num processo de solução deste problema. E como o problema foi resolvido?
Utilizando o software de modelagem Plant Solution, nós conseguimos simular todo o processo produtivo e entender, né, como que estava ocorrendo aquele problema na ponte número 2 durante a troca da bobina e pudéssemos, desta forma, propor a solução que viesse a resolver ou mitigar este atraso no processo produtivo das folhas de papel A4 nesta indústria. Através da simulação, foi possível entender que havia uma possibilidade, uma oportunidade de intervenção naquela etapa do transporte da bobina, da rebobinadeira, até a cortadeira, de forma que nós conseguíssemos reduzir ou mesmo eliminar todo este atraso e ponto de bloqueio que foi identificado na ponte número 2. Este processo de simulação ele nos dá a possibilidade de entender o processo e, portanto, propor uma solução para o problema identificado. A análise de todo o processo de simulação, como podemos ver na figura ao lado, onde temos todo o sequenciamento do processo produtivo, entendemos que o ponto de bloqueio localizado na ponte número 2, durante o processo da troca de bobina, era necessário que ali então houvesse uma intervenção. Levou-nos a perceber que se fosse colocado um ajudante para realizar os pré-setups das bobinas a serem transportadas, o operador da ponte poderia apenas fazer o transporte delas e isso encurtaria o tempo de ociosidade da máquina. Juntamente com isso, o aumento da velocidade da ponte rolante poderia ser implementado, que isso facilitaria o transporte e aumentaria a velocidade do transporte desta bobina. Tudo isso foi modelado novamente através do Tecnomatics para comprovação do aumento da eficiência e o que foi verificado. E com esta simples intervenção, conseguimos identificar que, colocando um ajudante para realizar os pré-setups da bobina, aumentando a velocidade de transporte da ponte rolante, tudo isso junto levaria à redução do tempo de ociosidade naquele ponto do processo, levando ao aumento do processo produtivo e à redução dos prejuízos causados em função da ociosidade na ponte número 2. A implantação da solução na comunidade externa teve como resultado proporcionar benefícios tanto à empresa, com aumento da lucratividade e redução de desperdícios, e também impactar no ambiente externo, já que todo o processo se torna mais sustentável. Por fim, contribuindo para uma melhora financeira e social, pois as pessoas daquela comunidade não serão afetadas positivamente pelas ações da empresa e também a preservação do nosso meio ambiente. Bom, pessoal, esta foi a apresentação do nosso projeto integrador número 6 e agradecemos a todos que contribuíram para a realização do nosso trabalho.